Agora a gente vai mexer um pouquinho com a tua terra, a Argentina. Pode ser? Pode. A gente pode viajar para lá e levar os nossos telespectadores junto? Vamos. Sabe por quê, gente? Eu quero falar um pouquinho de economia de mercado na Argentina. Nessa semana, o dólar blue voltou a subir, superando os 1.300 pesos. Hoje está em 1.230. Eu cheguei a olhar na cotação lá, diminuiu um pouquinho em relação à data anterior. E alguns analistas, dos quais eu apurei ali nos jornais, na cobertura da imprensa argentina, eles dizem que a magnitude do avanço em tão pouco tempo sugere que o país esteja atravessando um momento de muita tensão. E aí, Gustavo Segré, obviamente isso está acontecendo, é só a gente olhar diariamente para o que acontece lá já há muito tempo, mas eu quero entender de você por que deu essa, no nosso palavreado assim coloquial, né, essa estilingada no dólar blue depois das ações que vêm sendo tomadas pelo governo Milei. Falta de confiança e falta de dólares, duas explicações. Nós já falamos sobre isso, mas eu me permito repetir essa fábula porque tem a ver e a nossa audiência sempre vai renovando. Quando o argentino nasce, quando nós nascemos na Argentina, vem o médico e fala para o bebezinho, fala, tá vendo essas duas pessoas depois do vidro? A moça é a tua mãe e o senhor é teu pai. E esse negócio verde que você vê do lado é $1. E ele vai te acompanhar na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. E quando você tiver algum problema, você vai ir na casa dele a se proteger. Aí o bebê fala, na casa do meu pai? Não, no dólar. Porque o dólar é a única certeza que sempre vai estar atualizado. Mas é verdade. É verdade. Teve um ministro da Economia, se chamava, esse ministro falou, quem aposta o dólar vai perder. Nunca se ganhou tanto quanto essa aposta do dólar. Teve um outro ministro da Economia que falou, eu explico para o mercado com o coração e me responde com o bolso. O mercado não tem coração, só pensa no bolso. Então, por que essa crescida do blue e do contado com liquidação, o dólar MEP, que são os $3 financeiros? Porque quando você puxa, o mercado puxa, a quantidade de base monetária da 40 bilhões de pesos em termos gerais. Quais são a quantidade de dólares brutos de reserva no Banco Central? 24 bilhões. Quando você faz uma conta pela outra, te dá 1.600. O dólar oficial está em 800 pesos. E os dólares financeiros, 1.200. Então a pessoa compra no dólar que puder, não pode comprar no oficial, compra no dólar que puder, que está mais baixo que comprar no oficial com os impostos, sabendo que em algum momento isso vai ajustar. Agora, essa é a explicação. Agora, Luiz Felipe Dávila, a partir da explicação do Gustavo Segré, a gente começa a entender um pouco daquele caminho que já foi avisado por Javier Milei durante a campanha e que ficou mais aberta ainda nesse momento em que ele assume o governo, de que para melhorar vai ter de se piorar. Pois é, então a explicação do Segré é perfeita. Qual que é o problema? Quando você está nesse mar turbulento de insegurança, só existe uma boia para você se agarrar nesse mar turbulento. Essa boia é o dólar. Então, todo mundo corre para o dólar. O dólar, nesse momento que a situação vai piorar, nesse momento que nós temos enorme turbulência, nesse momento que nós temos tantas medidas a ser aprovadas pelo Congresso, o que acontece? A pessoa está querendo saber assim, como é que eu me salvo nesse mar turbulento, nesse maremoto. E a boia nesse maremoto chama-se dólar. E o dólar, é isso que acontece. O preço sobe, porque a corrida para o dólar eu preciso me garantir para poder atravessar esse mar turbulento que o próprio presidente Milei está anunciando que nós temos de atravessar. O Gustavo Segré tem bastante informação importante para trazer para a gente sobre o projeto e o plano Milei, mas antes de ele contar esses bastidores para a gente, quero ouvir você, Fábio Piperno, sobre essa oscilação que agora chama a atenção do mercado mais uma vez. A economia que está instável, né? E, aliás, o que mais perto a gente tem da estabilidade lá na economia argentina é exatamente a certeza de que muita coisa está errada e que tão cedo a gente não vai ter algo muito promissor. Então, é óbvio que essa estabilidade ela vai permanecer por muito tempo. Aqui no Brasil, para efeito de comparação, a gente tem aí essa faixa de, por exemplo, para pegar o tema dólar, né, de 4,90, que já vem de muitos meses para cá. Alguns economistas chegaram, inclusive, a apostar que fecharia o ano em 5,20, 5,20 e pouco e tal. Você vê, o André Perfeito, por exemplo, é um que aposta em dólar a 4,30 no final do ano.
isso mostra também alguns sinais, alguns bons sinais por parte de alguns agentes do mercado. Gustavo Segre, antes de você contar o bastidor, eu queria tirar uma dúvida. De que forma que esses 1.300 pesos para o dólar blue, eles repercutem pro dia a dia da população? Como que isso bate para essas pessoas que agora estão, de alguma forma, esperando as medidas do Milei fazerem efeito? Atrapalha muito por uma questão que a economia argentina não está focada no dólar oficial de 800 pesos, e sim no dólar blue, no dólar do CCL, contado com liquidação, MEP de 1.300. Mas quando você avalia por que isso acontece, nós tivemos na Argentina, no mês de dezembro, a inflação mensal de 25,5%. Mensal. Estamos falando num 2023 de 211% de inflação anualizada. Mais do que a Venezuela. Com isso a gente já explicou tudo. E aí hoje o governo Milei está fazendo uma coisa que tecnicamente se chama crawling peg, que ele coloca 2% de desvalorização quase que estabelecida, como era na época do Plano Real, que era 0,6%. E isso trouxe um problema muito sério. Então, imaginamos que isso vai ser modificado, mas o que você observa é 25,5% de inflação no mês, com 2% de desvalorização do dólar, a conta não fecha. E o argentino sabe que em algum momento o dólar vai ajustar, então ele vai e compra no valor que puder. E aí, explicando o que menciona o Piperno, tem uma simples questão: o dólar é um bem transável. Então se regulamenta pela oferta e pela procura. A Argentina tem muita procura e não tem oferta. A diferença do Brasil, que tem superávit comercial muito grande e investimentos diretos do exterior, que mesmo sendo menores que outros anos, são significativos. Isso é oferta de dólares. Então quem quiser comprar, pode comprar. Tendo mais oferta que procura, a cotação baixa. Agora, Gustavo Segre, o que o governo está preparando para as próximas semanas? Conta aí pra gente. Te conto. Está negociando muito, muito detalhadamente, ponto a ponto, cada um dos 366 itens que tinha. Mas tem, por exemplo, dolarização. Lembra a campanha do Milei? Sim. Vamos dolarizar. Não dá para dolarizar sem dólar, então isso passou uma segunda etapa. Não é no curto prazo. Vamos fechar o Banco Central, mas não tão rápido. Em algum momento a gente volta a falar sobre isso, mas não vamos fazer isso agora. E tem 2 pontos que estão sendo negociados, que a oposição peronista pediu, o governo do Javier Milei aceitou, e está isso indo para a aprovação do DNU, da medida provisória. Quais são esses 2 pontos? Privatização da YPF, que é a Petrobras da Argentina. Sai da pauta, não será privatizada. Lembra que o Milei queria privatizar absolutamente tudo. A YPF deve ficar de fora. É o quê? É tipo assim, um acordo para fazer o negócio avançar. Então, tira isso aí que a gente consegue te ouvir melhor. Que a conversa vai fluir melhor. O toma lá de contrapartida. Seria essa famosa contrapartida, é uma. E a outra, no DNU inicial, os superpoderes do Poder Executivo estavam por 4 anos, que é a previsão do governo Milei. Eles foram diminuídos para 2 anos somente. Então, isso também poderia avançar na negociação no Congresso. Ô Luiz Felipe Dávila, você já esperava esse tipo de articulação ou de concessão do governo para conseguir passar aquilo que é prioridade dentro de 300 propostas? Exatamente. Precisa entender qual é a prioridade das 300, o que dá para negociar ou não negociar. Não significa que abrir mão dessas coisas não é cumprir determinadas promessas que vai acontecer ao longo de 4 anos ou até na reeleição do governo. O problema é que tem um timing para as coisas acontecerem. E o timing importante agora é Javier Milei saber exatamente dessas 336 medidas, quais são as medidas inegociáveis que ele precisa aprovar para fazer a economia argentina voltar a ter a estabilidade e a previsibilidade importante para poder atrair investimento. É isso que ele precisa fazer hoje. Então, essa é a prioridade. Então, está correto. E eu gosto do que o Segre vem trazendo hoje para a gente aqui no 3 em 1, que é a habilidade de começar a conversar com o Congresso. Não dá para ir de sopetão, não dá no enfrentamento. Nós precisamos ter a arte do diálogo, justamente de compor, chegar a um acordo e saber o que nós vamos abrir mão no primeiro momento para conseguirmos as medidas fundamentais que o país precisa para poder voltar a crescer. Fala, Piperno. Não, claro, e até porque é óbvio que ele não vai conseguir. Veja, o país não é dele, né? Ele tem que passar a entender isso um pouquinho. Então tem que conversar com o Congresso. Não é apenas
os peronistas que fazem oposição a ele, mas tem gente também da União Cívica Radical que não está de acordo com uma série de medidas. Me surpreende um pouco o recuo em relação ao desejo de privatizar a empresa petrolífera. Agora, Segré, ontem a gente conversava aqui no finalzinho do programa sobre a história da quase moeda na província lá de La Rio, né? Tudo que é quase é ruim. Pois é, então até isso. Quase até bonito, quase inteligente, quase trabalhador, quase produtivo. É aquilo que falta para chegar. Javier Milei fez uma crítica, né, a essa moeda que foi criada lá. E por que repercutiu tanto, hein, Gustavo Segré? Repercute porque a quase moeda são atribuições provinciais, dos estados provinciais. Foi La Rioja quem aprovou isso. Na grande crise de 2001, cada uma das províncias tem uma quase moeda. Eu, por exemplo, trabalhava no governo da província de Buenos Aires e eu recebia em patacones. Não era moeda, mas é uma nota mesmo, é impressa, é uma nota, diz patacones, coloca uma foto, sei lá de quem, e te manda. Só que você só consegue utilizar nessa província. Segredo, céu. Mas é mesmo assim. É assim mesmo. Estão rindo, mas é verdade. Cada um tinha... E os nomes, pelo amor de Deus. Eu vou trazer os nomes da quase moeda para segunda-feira, para você ver que não era só o problema da quase moeda. O cara que inventava o nome tinha que ser expulso do país, porque era um nome absurdo. Inclusive, em algumas coisas, utilizavam a junção de algumas letras. Você não quer saber o que ficava nesse nome. Mas vamos falar disso na segunda, se você quiser. Essa quase moeda que permite que o governo provincial emita sua própria moeda para pagar despesas correntes do governo. Isso traz dois problemas. Perde o controle o governo do Estado federal respeito da economia do Estado provincial. E segundo, aonde que está o limite? Porque quando uma pessoa, por exemplo, trabalha no governo e ele recebe nessa quase moeda, se ele cruzar o limítrofe e vai para o estado que está do lado, ele não pode utilizar essa moeda. E se ele quiser utilizar essa moeda, começa o mercado secundário. Então, se vale 100, eu te pago 60. Deságio. O deságio. E isso repercute no poder adquisitivo da pessoa que está recebendo nessa quase moeda. Então, não tem ponto positivo nenhum. Mas se não fizesse isso, o Estado provincial deveria decretar falência, o que não fará. Agora, Gustavo Segré, eu só tenho mais uma pergunta para você. Olhando as capas dos jornais argentinos, eu percebi que havia ali uma preocupação de alguns analistas da viagem, né, do Milei com o Luiz Caputo. É claro, era uma viagem importante, mas por conta de questões que precisavam ser definidas nessa semana, no momento em que o presidente e o ministro da Economia estavam fora participando do Fórum Econômico Mundial lá de Davos. E aí eu queria entender de você de que forma que há uma emergência instalada mesmo, até no sentido de a autoridade precisar ficar no país porque várias questões precisam ser definidas para ontem. Deve ter aprendido o presidente Lula. Ele viajava um monte de vezes, levava o ministro e falava, na minha volta... eu vou resolver essa questão. É a mesma coisa. Para Milei era importante estar em Davos, primeiro, porque ia fazer um discurso que sabíamos era disruptivo, é um discurso que era esperado pelos eleitores do Milei, criticado mesmo sem ser conhecido pelos opositores do Milei, e a grande novidade é que tanto Milei, quanto o Caputo, quanto o Posse, que é o chefe da Casa Civil, foram em econômica, num voo comercial, no meio de um monte de passageiros. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a ver e muitos dirigentes, sobretudo socialistas, não têm condições de fazer isso porque seriam baleados no avião. Então me parece saudável, foi muito rápido, o Milei já está de volta e já está trabalhando.